Boa tarde, tudo bem? Hoje eu gostaria muito que a gente pudesse fazer é, uma viagem ao futuro. Nós precisamos trabalhar com essa geração do futuro. O futuro das nossas empresas, o futuro dos nossos estabelecimentos e a geração Z, ela faz parte desse futuro. Como interagir, né, e prosperar com a força do trabalho da geração Z. O Gen Z é composto pelas pessoas nascidas, né, em meados dos anos 90 até 2010. É, essa presença, essa fatia significativa do trabalho desses jovens, né, adolescentes, ele é muito importante para as nossas empresas. Então, é com responsabilidade social e ambiental que eles mais se preocupam. Então, para interagir com essa geração, nós precisamos valores e propósito. Essa geração é uma geração que não gosta de trabalhar sem um propósito. Elas querem saber, né? Porque eu estou aqui, porque eu vou trabalhar em tal lugar, porque isso ou aquilo está acontecendo. É uma geração que tem propósito. Então, também nós vamos ter, as empresas vão precisar ter flexibilidade e autonomia, né? Ser rígido, ser muito rígido para essa geração é um problema. Então, nós vamos precisar saber lidar com essa geração que não convive muito bem com a autoridade engessada, né? Com a rigidez de uma autoridade, né? Eles gostam de trabalhar com flexibilidade. O Gen valoriza a flexibilidade também com os horários e local de trabalho, né? O principal modo de trabalho dessa geração é o remoto e também o híbrido. Então nós precisamos entender essa geração e trabalhar para que essa geração cumpra o seu propósito nas empresas, nas nossas vidas. Acredite você, empresário, que não é somente no trabalho que você pode passar por algum problema com essa geração. Nas nossas casas, muitas vezes, eu mesmo, né, sou mãe da geração Y, sou mãe da geração Z e sou avó da geração Alfa. Então, a gente trabalha e convive com essas gerações já há algum tempo, né? Então, a gente sabe como eles gostam de interagir, como eles gostam também de ter um momento só deles, de ficar naquele mundinho deles. Às vezes a gente olha para um adolescente ou para um jovem da geração Z e a gente acha que eles estão passando por algum problema, ou eles estão tristes, ou estão deprimidos, ou estão depressivos, ansiosos, mas na verdade não é. Nem sempre é. Às vezes pode ser, né? Mas nem sempre eles estão passando por esses momentos negativos. Às vezes eles só querem ficar quietinhos no mundo deles. E basta a gente deixar eles quietinhos no mundinho deles por algum tempo, 1 hora, 2 horas, talvez, e depois chamar para perto e conversar e falar. Então, eu já tenho essa experiência com a geração Z dentro de casa. E o que acontece muitas vezes? A gente acaba julgando essa geração Z sem antes conversar, sem antes conhecer, sem antes perguntar, né, se está acontecendo alguma coisa ou realmente esse jovem ou esse adolescente ele simplesmente quer ficar na dele um pouquinho. Então
essa é a flexibilidade que nós precisamos ter, principalmente com a geração Z. É uma geração que gosta de receber feedback constante, né? Eles gostam de saber como é que eles estão se saindo. É uma geração que gosta de saber. Embora eu tenha ouvido algumas pessoas falar que tem dificuldade de passar um feedback negativo para os adolescentes, jovens da geração Z. Eu tenho ouvido algumas pessoas falar que tem essa dificuldade de falar com eles. Mas, queridos, eu quero dizer que não é geral. Alguns deles não conseguem ouvir, né, um feedback negativo. A maioria deles consegue ouvir. Às vezes, queridos, uma coisa também que eu tenho experiência, que às vezes eu quero falar olhando no olho, né, como era antes, né, na nossa geração X, geração talvez a Y, nós falávamos muito olhando no olho, né, olhando no olho, mas essa geração, a geração Z, essa geração de agora, não é que eles não têm um caráter, não é que eles não têm identidade, não é. É simplesmente porque eles não estão acostumados mais a conversar olho a olho. Eles estão muito acostumados com a era digital. Então, às vezes, para eles vai funcionar muito mais você mandar um áudio no WhatsApp, ou mandar um texto no áudio. Às vezes vai funcionar muito mais do que querer conversar com eles tete a tete, olho a olho. Isso é experiência própria, eu passo por isso. Meu filho, muitas vezes, ele me ouve muito mais. Meu filho tem 15 anos, né? É da geração Z. Às vezes ele me ouve muito mais com um áudio, com uma mensagem, do que querer conversar com ele olho a olho, tete a tete. Então, isso é uma experiência própria e eu vejo muito, às vezes, tá, gente? Não é sempre. Às vezes a gente vai ter que conversar realmente assuntos sérios, olho a olho, né? Mas, muitas vezes, quando a gente quer alguma coisa deles, né? A gente consegue muito mais fácil mandando uma mensagem de texto ou de áudio. Então, eles gostam, sim, de um feedback mais rápido e contínuo, mas muitas vezes não funciona olho a olho. Às vezes funciona muito mais pelas redes sociais. Infelizmente, queridos. Talvez você possa achar isso ruim, mas isso é deles, é da geração. Porque é uma geração que já está convivendo muito mais com a tecnologia, com a internet. E a próxima geração, a Alfa, ainda vai ser mais intencionado esse tipo de conversa pelas redes sociais. Às vezes a gente não gosta disso, a gente demoniza isso, a gente não quer isso, mas infelizmente cada geração cumpre o seu propósito. E não adianta a gente querer lutar, achar que a geração Z tem que agir como a X e a Y. Tá bom? Isso atrapalha o crescimento, isso atrapalha o andamento, às vezes, de uma casa, às vezes, de uma empresa. Então, nós precisamos cuidar isso, nós precisamos evoluir junto com as gerações. Então, o feedback constante, o feedback rápido e contínuo. Também não tente ficar horas falando a mesma coisa, porque eles não querem mais ouvir repetidas vezes as mesmas coisas. Então, eles também, o Gen Z valoriza o crescimento profissional e estão sempre em busca de novas habilidades e conhecimentos, né? Eles esperam que as empresas invistam no seu desenvolvimento e ofereçam oportunidade de aprendizado. Então, não é mais
como era antigamente, que as pessoas ficavam 10 anos trabalhando para depois, né, subir de cargo, depois ter um reconhecimento. Hoje em dia, os nossos jovens da geração, eles não ficam por muito tempo no trabalho, que eles não tenham propostas de crescimento, eles não tenham, como é que eu vou dizer, uma esperança, né, de um crescimento mais rápido. Então, hoje em dia, essa geração Z, elas preferem empreender, né, trabalhar num no empreendimento deles próprios, do que ficar dentro de uma empresa remando por muitos anos sem um crescimento, sem subir, né, de cargo mais rapidamente, tá bom? Então, isso é algo que a gente precisa, que nós, empresários, nós precisamos cuidar. Então, o desenvolvimento deles é importante, nós precisamos pensar sobre isso, né? Porque a fila anda, né? Se nós não oferecermos a oportunidade e aprendizado para esses jovens, eles vão sair das nossas empresas e a gente vai perder, né, alguns talentos. A gente vai perder, sim, alguns talentos, talvez para algum outro concorrente. Então, nós precisamos cuidar disso. Também sobre a comunicação direta e digital, né? A comunicação da Gen Z é moldada pelas plataformas que usam, né? Eu já estava falando sobre isso anteriormente ali, né? Quando nós queremos comunicar ali um feedback, às vezes funciona muito mais pela comunicação das plataformas, né? Mas nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso aqui, ó. Eles se comunicam de forma rápida, direta e muitas vezes por mensagem de texto, aplicativos, chats e mídias sociais. Muitas vezes uma reunião ela vai curtir muito mais efeito se ela for online do que se ela for presencial. Isso se reflete no ambiente de trabalho, né? Oferece mensagens instantâneas, e-mails curtos e objetivos e longas reuniões ou documentos formais. Então, eles preferem as mensagens mais instantâneas e os e-mails curtos e objetivos a longas reuniões ou documentos formais. Então, eles não têm mais paciência, gente, de ficar horas numa reunião presencial ou com muitos documentos formais. Então, vamos lá, gente. Como prosperar com a geração Z? Agora que estamos, agora que entendemos mais, né, a característica da geração, nós podemos criar ambientes onde eles se sintam bem e prosperem, tá bom? Então, nós vamos agora falar um pouquinho sobre como nos comunicar com essa geração de uma forma melhor e aproveitar os seus talentos, porque eles têm muitos talentos. Eles têm muitos talentos e a gente precisa aproveitar os talentos dessa geração. Então, crie uma cultura de propósito. Mostre a eles a importância do trabalho que estão fazendo. Então, mostrar a importância do trabalho que eles estão fazendo é algo muito importante. Conecte as tarefas diárias com a missão maior da empresa, né? Conecte eles com as tarefas diárias com a missão, porque eles querem, lembra, eles querem trabalhar com propósito. Então, conecte eles as tarefas diárias com a missão maior da empresa. Celebre as conquistas que impactam positivamente a sociedade e o meio ambiente. Ofereça flexibilidade real. Se possível, adote modelos de trabalho híbrido ou remoto. Isso é muito importante, queridos. Permita que eles ajustem seus horários. Confie que eles entregarão o trabalho independentemente de onde estiverem. Estabeleça um sistema de feedback contínuo. Implemente ferramentas ou processos para que gestores e colaboradores possam dar e receber feedbacks de forma regular e informal. O informal, queridos,
é muito importante. Essa geração, ela não é uma geração formal. Infelizmente, queridos. Nós gostaríamos que essa geração Z, a próxima alfa, fosse uma geração formal, onde aquelas reuniões formal aconteciam, mas não são mais uma geração formal. E não adianta nós querer continuar a viver no passado, querer que os nossos jovens de hoje sejam formal, porque eles não são mais uma geração formal. Eles gostam do informal. Eles gostam de se sentir à vontade, eles não querem mais ser engessados formalmente. Isso pode ser um check-in, desculpa. Isso pode ser um check-in rápido no início da semana ou uma conversa de 15 minutos no máximo. Invista no desenvolvimento, ofereça cursos online, workshops, mentorias e a chance de participar de projetos que os desafiem, que façam com que eles usem a sua capacidade. Use as ferramentas que eles já usam, como aplicativos de chat corporativo. Seja direto e claro nas suas mensagens. Menos é mais. Para essa geração, queridos, menos é mais. Eles não gostam mais de ouvir, de ficar ouvindo a gente falar horas. Né? Eles gostam de palavras objetivas, de palavras diretas. Então, menos é mais. Crie canais de comunicação transparentes, onde as informações fluam livremente em todas as direções. A geração Z não é um problema a ser resolvido, mas uma oportunidade a ser abraçada. É uma geração diferente? É uma geração que está crescendo com a evolução da nova era, queridos. Uma evolução da inteligência artificial. É uma geração que já está imersa nas plataformas, nas redes sociais. Então, não adianta mais a gente querer que essa geração continue conosco, como a geração X, a geração Y. Então, a chave é a adaptabilidade. Nós precisamos nos adaptar com essa geração. Se formos capazes de entender seus valores, que são muitos os valores dessa geração, adaptar nossas práticas e criar um ambiente que os inspire, estaremos construindo uma equipe não só talentosa, mas também engajada e pronta para os desafios do amanhã. Então, o nosso futuro, queridos, o futuro da humanidade, o futuro da sua empresa, o futuro do seu negócio, ele depende da adaptação com as gerações. E a geração que está entrando no meio de trabalho é a geração Z. E nós precisamos nos adaptar com essa geração. Eu quero agradecer você que pôde me ouvir e dizer que essas palestras, elas estão preparadas para trabalhar no meio da sua empresa. Nós temos aqui já algumas palestras que levam a integração, a unidade das gerações, porque eu sei que nós temos no corporativo hoje a geração X, a geração Y e a geração Z. E logo, daqui uns 5, 10 anos, talvez, né, mais um pouquinho, nós já vamos estar entrando começando a receber os nossos jovens e adolescentes da geração alfa. Então, queridos, se nós temos algum problema com a geração Z, eu quero que vocês comecem a pensar no futuro e comecem a imaginar quais os problemas que nós teremos com a geração alfa, que vai ser uma geração muito mais imersa na tecnologia, com as IA, né, com a importância dos comandos, né, o comando de voz, que nós já temos, já estamos vivendo isso. Então é muito importante que nós nos preocupemos e também começamos já a implantar a modernidade dentro das nossas empresas e a pensar, né,
seriamente no futuro, porque nós vamos precisar dos talentos, nós vamos precisar da mão de obra desses adolescentes e jovens, então nós não podemos deixar para fazer lá no futuro. Nós precisamos já ir implantando nas nossas empresas maneiras e fórmulas e falando sobre isso, integrando as gerações para que lá no futuro nós não tenhamos mais esse problema e possamos crescer cada vez mais. A disrupção, querido, a mudança é inconfundível. Nós não podemos parar de crescer, parar de evoluir nas nossas empresas. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.